Tudo bom, Bruna? Tudo bom, Diego? Como é que vocês estão? Pessoal, primeiramente aí queria agradecer vocês pelas mensagens, né? Então, acho que a gente está no caminho certo, vocês estão gostando do projeto, isso aí é ótimo, né? Então, eu fiz, tá, aqueles ajustes que a gente foi comentando, né, ali ao longo do andamento do vídeo anterior, certo? Que vocês tinham anotado. E daí então a gente numerou todos os itens ali a serem modificados, tá? Então é isso basicamente que eu quero repassar com vocês, tá? Vou tentar aqui ser o mais direto possível para também não tomar muito tempo de vocês e ver se a gente agora aí tá mais no caminho ainda, mais alinhados com tudo, tá ok? Na parte aqui do subsolo, da planta baixa, né, a gente não tinha nenhuma modificação a ser revista ali, né? Então vamos partir aqui diretamente para o pavimento do térreo, certo? E eu vou começar então nesse pavimento aqui, principalmente com o dormitório de vocês, tá? Esse dormitório vocês tinham me solicitado e tinham comentado a respeito da banheira, certo? A respeito também da parte ali da maquiagem, que não necessitaria estar ali, ter uma bancada específica para isso dentro do banheiro e fazer um ajuste ali para a gente ter aquela banheira, digamos, independente do chuveiro e fazendo um mesh ali, eu consegui deixar essa parte da banheira, digamos, ressaltar ainda mais, tá? A importância da banheira ao fundo do banheiro, né? E desvinculando essa parte do chuveiro. Mas, tá? Eu tenho que alertar vocês assim, tudo tem os seus ônus, né? E seus bônus, tá? Então, eu tive que mexer um pouco também no layout do dormitório para conseguir, né, atender a essa questão. Mas eu insisto em dizer que assim, o dormitório ele ainda continua super bom, super funcional, mesmo com esse mesh, tá ok? Eu tive que também fazer um mesh no closet, então eu tive que fazer uma mexida meio que geral ali para conseguir ter, né, essa banheira totalmente desvinculada do chuveiro por conta aí das dimensões que a gente também tem do terreno, alguns limitantes, né? Então a gente tem que trabalhar dentro dessas quatro linhas ali, não tem muito como escapar disso, tá ok? Pessoal, então eu vou dar um zoom aqui, né, para mostrar para vocês, tá? Principalmente aqui a parte do dormitório. Então a gente tem aqui, ó, o corredor, tá? Vou começar por partes. Vamos aqui, ó, o corredor, a gente acessa o dormitório de vocês, né? No que a gente acessa o dormitório de vocês, a gente já tem um início de closet aqui para roupas dobradas, né? Roupas que não necessitam, não é um armário com muita profundidade, é um armário com profundidade de 40 centímetros, que é o suficiente para a gente ter calçados aqui, é o suficiente para a gente ter roupas dobradas. Então a gente vai ter aqui um armário do piso ao teto, um armário bem grande. Ele tem 2,87 m de comprimento. Então, digamos que o closet de vocês começa já nessa chegada, na circulação, tá? Do acesso aqui do dormitório de vocês. Então vocês têm esse armário que ele vai se vincular com esse outro closet. Vai ser quase que um armário em L, tá? Essa estrutura aqui, que a gente tem um pilar de concreto, vocês não relevem, porque o armário ele não está sendo cortado aqui. O armário ele vai passar com um tampo aqui na frente do pilar e vai dar a entender que esse armário é um armário contínuo sem essa interrupção do pilar, tá? Então é como se tivesse uma continuidade do closet de vocês que vem nesses 2,87 e vira para cá um armário de 2,90, tá? Quase 3 metros. Esse armário aqui é 3,05 metros, tá? Ele é um pouquinho mais profundo, esse aqui é um pouquinho menos profundo porque a gente tem a porta de correr do banheiro, tá? Mas assim, ó, vocês têm um closet bem grande, tá? Porque assim, é 2,87 metros de armário, mais 2,90, mais um outro lado com 3 metros de armário, tá? Aqui a gente tem ali 6, quase 9 metros de comprimento de armários, tá? É bastante coisa, mas assim, que nem eu comentei, eu tive que fazer um mesh, tá? Para conseguir adequar e ajustar essas questões que vocês me pediram. Um, uma das coisas que eu tive que adequar, a gente acabou aqui tirando aquele armário de centro, tá? Um móvelzinho baixo que a gente teria de centro do closet. A gente teve que diminuir um pouquinho aqui, tá? A largura do closet, mas a gente está com 1,20 m, que é super espaçoso, tá? Para atender os dois lados do armário, tá? Então, assim, a gente está com conforto aqui,
A gente está com um armário grande, mas a gente não está com aquela ilha central aqui do closet, tá? Que aquilo ali era um plus, tá? Até assim, muito nas imagens de referências que vocês deram, nem tinha esse móvel em ilha aqui. Eu tinha colocado na etapa anterior ali, no estudo, no primeiro estudo, porque estava conseguindo contemplar. Mas, né, a gente tirou aqui, mas mesmo assim vocês estão com um super closet. É isso que eu quero passar essa ideia para vocês, tá? No dormitório aqui, tá? Antes a gente estava com a cama virada, né, para frente, para cá. Agora a gente está com a cama virada diretamente aqui para a TV. A TV passou para esse lado de cá, o que não é ruim, tá? Antes a gente estaria com uma TV suspensa na frente da janela, né? Teria um elemento a mais à frente da janela. E agora a gente está com a vista mais liberada, tá? Porque a TV a gente deslocou para esse lado de cá, tá? E daí vai ficar, digamos, um painel aqui, uma parede cega, né? Uma parede fechada para a gente ter a TV aqui, né? E não tem também nenhuma interferência de paisagem ao fundo nem nada do tipo, tá? Então, assim, a cama foi girada porque ela não caberia mais no outro sentido, tá? No sentido anterior que estava. A gente fez esse giro da cama, mas mesmo assim a gente tem espaços de circulações aqui super boas, tá? Para acessar os dois lados da cama. Espaço para acessar aqui o cortineiro, a parte da cortina, acessar as janelas, o painel de madeira que vai ter aqui, tá? E então a gente teve uma nova configuração aqui de tanto de closet como de dormitório. E acessando o banheiro de vocês, vocês vão ter aquele banheiro realmente triunfal, aquele banheiro que eu diria que é de cinema. Logo tu acessa aqui, tu tem um grande corredor, tu tem aqui os espelhos com as cubas e ao fundo aquela banheira de imersão bem à frente, né, daquele painel de vidro onde tu vai ter toda a vista lá das copas das árvores, né, passando por cima, enxergando os morros, todo o horizonte, né, tu já enxerga ao final aqui quando tu acessa o banheiro. Da mesma forma que tu também tem essa mesma visão, essa mesma vista quando tu tá acessando o dormitório, aqui ao fundo a gente tem esse ponto focal, essa grande janela aqui, né, que também vocês vão ter essa mesma sensação da casa estar levitando ali sobre as copas das árvores. E então, assim, a vista que vocês vão ter tanto do dormitório, né, como aqui do banheiro, ela vai ser realmente assim bem interessante, tá? E daí o chuveiro para a gente conseguir ter a zona de circulação, né, à frente do chuveiro, aqui a gente fez daí. Então, digamos, a gente teve que fazer aqui um mesh, né, com as paredes aqui para poder acomodar num canto aqui o chuveiro, fica bem ao ladinho da banheira, o que é bom, tá? Porque muitas vezes a pessoa sai da banheira e vai tomar uma ducha e depois ela se seca, certo? Então a gente teria aqui um box de vidro, esse box também, né, teria visual completo aqui à frente da banheira, certo? E a gente ainda tem um espaço aqui de circulação em volta dessa banheira, onde a gente pode ter aqui uma área de vegetação, né? Seja artificial ou natural, a gente pode ter aqui algo mais cenográfico ligado realmente à banheira, né? Essa coisa do prazer, né? De entrar na água ali, de imersão e tudo mais. A gente pode, né, criar ali algum cenário bem interessante vinculado à vista, vinculado à banheira e tudo mais, né? A bancada de vocês, ela aumentou um pouco de tamanho, né? A gente teve um bônus nesse sentido. Então, vocês estão com uma bancada aqui mais generosa, isso aí ficou legal, né? Vocês têm aqui a cabine do vaso também, né? Com uma janelinha, não vai ficar com claustrofobia dentro do espaço. Então, assim, banheiro muito bem arejado, ventilado, bem comunicado com o closet, né, com o dormitório. Ainda, aqui eu ainda deixo um vidro. A gente poderia completar bem aqui no alinhamento da banheira, tá, com o dormitório, né? Aqui a gente tem um vidro, uma janelinha de vidro, onde tu pode enxergar do dormitório a banheira, e da banheira tu ainda pode ter uma ampliação da tua vista aqui para o horizonte através dessa janela. A gente tem realmente um pano de vidro entre o dormitório e o banheiro, tá? E nada nos impede que a gente tenha aqui uma persiana, alguma cortininha que quando vocês desejam, né, fechar totalmente o dormitório com o espaço da banheira, se fecha, tá?
Mas quando se quer ampliar essa vista, essa visão, a gente pode abrir a persiana, a gente vai ter ainda um contato levemente do banheiro com o dormitório. Não é um contato totalmente franco, né? Porque a pessoa que vai estar no dormitório só vai enxergar quem está dentro da banheira se a pessoa vier aqui no cantinho, né? E olhar para lá. E a mesma coisa aqui do banheiro também. A gente tem aqui um espaço, é só um painel, né, que vai do piso ao teto num curto trecho ali do dormitório, tá? Então seria basicamente isso, pessoal. E daí aqui, ainda assim, a gente tem aqui painéis de vidro, tá? Esse azulzinho aqui são folhas de vidro que a gente desloca elas, todas elas, ou aqui para o dormitório, ou desloca todas elas aqui para a área do banheiro, tá? E a mesma coisa o painel de madeira que vai estar aqui à frente, a gente vai ter trilhos, ó, onde tu consegue deslocar todo o painel para cá, recolhe todo o painel para cima ou recolhe todo o painel para baixo. E vocês já tinham me comentado a respeito das proteções, né? Aqui eu inseri um guarda-corpo, tá? Recuado, aqui assim, né? Esse guarda-corpo, isso aqui ele não necessariamente se configura uma sacada, né? Mas assim, a gente tem que ter um guarda-corpo de proteção, já que a gente vai ter esses painéis e essas janelas do piso ao teto, para amplificar ainda mais a vista e o contato ali com a natureza. Então a gente tem um guarda-corpo de proteção que sim, né? Quando tudo estiver aberto, isso aqui vai parecer que o quarto é uma sacada e que o banheiro é uma sacada, tá? Então, né, a gente não tem uma sacada propriamente dita, mas quando tu recolher todos os painéis, vocês vão se sentir como se estivessem numa, né? E ao mesmo tempo, quando tu fechar todos esses painéis, vocês vão ver que o espaço vai estar bem fechado, bem clausurado, tá? E vocês vão sentir a segurança dentro do espaço como se não tivessem com aquele sacada escancarada, digamos assim, tá? Então fica bem flexível em relação a isso, tá ok, pessoal? Uh, Indo um pouco mais à frente aqui, então vamos entrar aqui no dormitório, que seria o dormitório ali, digamos, do bebê, certo? Então, esse dormitório aqui, a gente acessa ele por aqui, a gente tem um armário, né, que esse armário ele faz a divisa com o armário do closet de vocês, e isso aqui praticamente configura como se fosse uma parede. A gente não tem uma alvenaria, né, mas a gente tem os armários do piso ao teto, que elas configuram, né, uma divisão entre os ambientes, tá? A gente acaba ganhando espaço de armário por adotar esse tipo de medida. Em vez de botar a parede, né, a gente coloca a própria marcenaria. Então a gente acessa, a gente tem aqui um espaço do berço, a gente tem aquela cama de solteiro que vocês tinham pedido, né? Uma cama auxiliar aqui, que pode ser também com uma cama, ter uma cama auxiliar embaixo dessa cama de solteiro, daí acomodar duas pessoas, tá? A gente tem a poltrona aqui de amamentação, bem aqui ao lado, e aqui a parte da TV, certo? Rebatido exatamente na mesma posição desse outro dormitório aqui, para que um dia esse dormitório do bebê também se configure como um dormitório como esse aqui. Ele pode ser totalmente rebatido e ser feito igual, tá? A posição do split, tá? Aqui eu acabei remanejando posições de split, tá? Para que ficasse numa melhor localização quando tiver essa configuração aqui, tá? Então anteriormente ela estava numa parede aqui, bem aqui na cabeceira. Eu achei melhor alocar o split para cá, deixar mais discreto, não aparece tanto na vista quando a pessoa entra no dormitório, tá? E também não fica diretamente sobre a cama, tá? Então por isso que o split desse lado aqui também está localizado na mesma posição. Pessoal, quero alertar vocês que assim, essa configuração, vocês estão vendo que esses três elementos aqui, berço, cama de solteiro, poltrona de amamentar, né? Eles são elementos soltos, tá? Tá aqui no layout, nessa disposição, mas nada impede que também, futuramente, né, esses três elementos sejam movidos de local, né? Seja feito de uma outra forma. Isso aí fica flexível porque são realmente elementos soltos, tá? Então, não se apeguem tanto a posição de cada um desses itens aqui, porque são itens que vão ser flexíveis de ser manejados. Se quiser trocar a poltrona para cá, botar a cama para cá, enfim, né? Eu deixei nesse formato aqui porque eu julguei o melhor formato nesse momento agora, tá ok? Mas seria basicamente isso. O que mais, pessoal? O que a gente teve mais de alteração? Pessoal, eu alterei um pouco a questão das janelas aqui,
tá? Em função da parte técnica funcional dessas janelas, antes a gente estava com 3 panos de vidros, tá? E agora estudando um pouco melhor, né? Como que ia se locomover os painéis de fachada aqui, como que ia ser feito o fechamento, como que ia ser feita a abertura dessas janelas. Então, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque são questões técnicas e talvez o vídeo fique um pouco longo, um pouco chato. Mas assim, se vocês quiserem saber um pouco mais, não sei, surgiu alguma dúvida, mas eu achei melhor ampliar um pouco as janelas, tá? Antes eram janelas menorzinhas, tá? Só que daí essas janelas menorzinhas, por ter painel de correr, né? O melhor é que sejam 2 folhas de abrir internamente, tá? Para poder acessar esses painéis aqui fora. Então eu achei melhor ampliar um pouco as janelas, já que seriam 2 folhas e não uma folha como estava previsto no projeto anterior, tá? E por isso, então, ficaram 2 janelas maiores em vez de 3 menores, tá? E daí os painéis estão funcionando aqui perfeitamente para correr na fachada com as medidas, tá? Também tem o painel aqui do escritório, tá? Também tem um painel que corre em frente a essa janela aqui, né? Daí eu também fiz, né, de uma forma que conseguisse conciliar a janela do banheiro, tá? Com um painel de correr aqui na frente dessa janela do banheiro. Isso aqui vai ser muito mais detalhado, tá? Mais para frente, como que são esses painéis, tá? Nesse momento agora estão apenas aqui colocados nas medidas certas, né? Mas não tem ali detalhamento de trilho, não tem exatamente aonde que está correndo, né? Mas assim, tá funcionando, tá? Isso para essa etapa de agora, para eu conseguir aprovar com vocês e para a gente dar andamento, tá? Já são informações assim suficientes para a gente seguir para uma próxima etapa, tá? Ok? Mas isso tudo vai ser melhor detalhado mais para frente, tá ok, pessoal? Mas assim, o que teve aqui daí de modificação aqui foi basicamente isso, né? Um reajuste aqui em relação às paredes, às janelas, às configurações, tá? Que vocês vão ver no 3D agora como que ficou, tá? Essas configurações. E no térreo, o que mais que a gente teve aqui, tá? De modificação, pessoal. A gente teve também aquela questão, tá? Aqui da fachada, que já está demarcado aqui, tá? Eu estou fazendo ali na própria alvenaria, tá? Que a gente faça tipo um ripado na fachada, onde esse ripado vai do piso até o teto, até lá a parte de cima da casa, esse ripado ele vai acompanhar, tá? Então vocês já estão vendo aqui um, uma espécie ali de um ripado, tá? Representado aqui na planta, certo? E que ele vem e se estende aqui até um pouco mais além da entrada, tá? Aqui foi largado dessa forma, depois a gente vai configurar melhor o piso de entrada e tudo mais, mas eu quero primeiro aprovar com vocês para ver se vocês vão estar de acordo em fazer da forma que está sendo lançado aqui, tá ok, pessoal? Daí vocês vão ver direitinho na fachada. E assim, no térreo, tá? O que houve de modificação era basicamente isso. O restante, né, tá tudo igual. Eu lembro que eu esqueci de passar para vocês esse PDF aqui, tá? Se eu caso eu não passe novamente para vocês, por favor, me peçam que eu encaminho o PDF que vocês vão conseguir visualizar melhor do que ficar olhando apenas no vídeo e pausando o vídeo, tá? Então, vamos ali para o outro pavimento, tá? O segundo pavimento. Vamos ver o que, que teve aqui mais de alteração. No segundo pavimento não tinha muita coisa, certo? A gente tinha mais essa configuração da fachada, ó, que eu mencionei para vocês, que essa, esse movimento da fachada, esse ripado, ele se estende aqui para o segundo pavimento, tá? Ele sobe aqui para cima. E o que vocês tinham me pedido é de ter talvez mais aberturas, né, para frente da casa, tá? Eu coloquei mais aberturas, tá, pessoal? Vocês vão ter aqui, ó, essa abertura aqui foi redimensionada, aqui no hallzinho superior, tá? Tem uma abertura maior aqui na sala, tá? Junto com essa outra abertura, então foi acrescentada a pessoa que está vindo aqui, né, passando por esse lado da ilha aqui, vai ter algum ponto focal aqui para a rua, tá? Então a gente tá mais aberto para esse lado aqui da fachada, tá ok? Mas assim, pessoal, eu estou acrescentando janelas, mas elas são janelas a mais. Vocês não precisariam delas, né, para ter um conforto dentro da residência. Elas estão sendo acrescentadas ali que vocês solicitaram,
né? Vai ficar legal, sim, tá? Mas elas são janelas essas, assim, porque a gente já tem uma abertura gigantesca, né? Para esse outro lado dessa fachada aqui, uma fachada completamente ali aberta, né? Vocês nem sentiriam falta do outro lado ali, mas assim, tá sendo aqui agregado, tá? E também vai ficar legal, tá bom, pessoal? Então, vamos partir ali para as fachadas, ali para as imagens, tá? O que foi modificado aqui? Pessoal, seguinte, tá? Vocês já estão vendo aqui uma configuração, uma nova ideia, né? Eu achei melhor a gente buscar uma coloração também, buscar um pouco o preto, tá? Na fachada, que eu acho que vai dar mais personalidade à residência, vai soltar mais a casa de vocês pro ar, vai deixar ela flutuando mais, que normalmente quando tu usa o preto é um coringa para muitas coisas boas quando tu quer dar uma intenção de projeto, tá? O preto, ó, ele se some, né, junto ali da natureza, ele se some no ambiente, né? E ele faz com que a casa realmente esteja levitando, né? Pareça estar levitando por conta da cor, tá? Desse preto, tá? Então, assim, a gente tendo essas estruturas aqui em preto e a base aqui em preto, vocês vão ver que a casa de vocês vai parecer que está mais flutuante, tá? Digamos assim. E, né, eu achei melhor tentar dar uma certa permeabilidade. Vocês vão ver que tem umas aberturas a mais nessa estrutura, tá? Daí vocês vão ver que a casa ficou um pouco mais leve nesse sentido. Vocês tinham também me questionado a respeito de peitoris, certo? Então aqui, ó, esse aqui é um gradil, tá? Um peitoril metálico preto que estaria na suíte de vocês. A gente vai ter também um gradil, né? Fechando aqui a parte do deck e a parte dessas janelas aqui que é do piso ao teto, né? Que senão a pessoa realmente ela cairia aqui para baixo se não tiver nenhuma proteção. Quando essas janelas aqui estiverem abertas, né? E já aqui no deck, tá? Normalmente se coloca o gradil aonde é a parte sólida do deck, né? Aqui à frente do deck, tá? Normalmente quando a borda é infinita na piscina, não se coloca no restante esse gradil porque para uma pessoa cair aqui, primeiro ela tem que cair na piscina. Para ela passar da piscina e cair aqui, ela tem que estar realmente querendo se matar ali para chegar ali, né? Então, normalmente se faz assim, tá? Se coloca somente o gradil onde está o deck e aonde é a piscina tu deixa como se fosse a borda infinita, porque a pessoa nunca vai, dificilmente vai atravessar essa borda aí, tá? Claro que a gente vai criar aqui um espaço daqui a pouco com uma vegetação, mas daqui a pouco a gente cria um espaço com uma vegetação seca, uma vegetação que não tenha essa manutenção, né? Não necessite toda essa manutenção que tenha que acessar essa ponta aqui, tá? Então a gente quando for agora continuar o projeto, a gente vê aí artifícios para resolver pequenas arestas aí que continuam aí a ser lapidadas, tá? Mas para esse momento, para essa etapa do projeto, que eu precisaria mesmo provar com vocês assim o global, o geral, para ver se está aprovado a volumetria, o layout, né? É muito importante a gente aprovar o layout. E também eu queria ver com vocês se aqueles eletrodomésticos que eu apresentei para vocês e aquelas louças, tá? Vaso, pia, se vocês estão de acordo, se vocês aprovam aqueles modelos de eletrodomésticos, tá? E louças para poder também dar sequência junto com o projeto de interiores, tá ok, pessoal? Aqui vocês estão vendo também, ó, já uma configuração de janela, tá? Do térreo, né? Que aqui a gente estaria então com um pano fixo na parte de baixo e duas janelas de correr, tá? Na parte de cima. E então a gente tem aí, a gente abre uma janela, consegue acessar os painéis que vão correr aqui na fachada. Esses painéis, eles possivelmente vão ser painéis blackout, que vão fechar totalmente a entrada de iluminação, até porque aqui é a parte do quarto de vocês. Aqui é o corredor e aqui é a parte do escritório e quarto. E a gente tem um painel que corre à frente do painel do quarto, aqui que é o painel do banheiro, tá? Que ele fecha aqui assim, certo, pessoal? Então, aqui seria basicamente isso. Eu vou dar mais aí uma repassada nas imagens que vocês vão ver, né? Agora por outro lado, né? Olha como
destaca a casa, né, para cima, né, com essa questão do preto, essa questão da permeabilidade, abrindo um pouco mais a estrutura, tá? E mesmo assim a gente cria aqui alguns planos, né, que demonstra assim que horas tem um rompimento desse plano, que ele antes era único, e demonstra, né, a passagem desses elementos por trás, como se tivesse uma interseção de planos aqui, né, dessa estrutura, tá? Então, basicamente aqui, né, seria isso, pessoal. Aí avançou um pouco mais a parte do modelo, mas eu alerto vocês, esse modelo, ele é um modelo ainda grosseiro, tá? Ele é um modelo esquemático, é um modelo de estudo. Depois ele vai ser a partir do momento que vocês me aprovarem o layout, tá? Aquele layout ali, aquela planta baixa, a gente vai desenvolver um outro modelo muito mais detalhado, com muita mais profundidade, com mais elementos, tá? Aonde a gente vai depois, né, que aprovar aquele modelo e esse aqui, a gente vai chegar num fotorrealismo, em algo muito mais apurado e muito mais próximo do real, tá? Agora ele tá realmente aqui um esboço, tá ok, pessoal? Então aqui, ó, por outro ângulo, né, eu acho que a casa deu uma boa evoluída, né, com a questão dos guarda-corpos, com essa estrutura melhor pensada. Ainda assim, em relação à estrutura, tá? Eu ainda vou isso ainda vai passar por aprovações ali com a parte de engenharia, o contato que vocês me passaram, no que vocês me aprovarem o layout, eu vou passar esse layout para a parte da engenharia para a gente conversar em cima dessa estrutura, tá? Vocês comentaram de daqui a pouco tirar, né, o elemento estrutural aqui para deixar isso aqui mais flutuante, mais solto, né? Com certeza isso agregaria em muito a qualidade do projeto e da residência. Seria fantástico, mas eu alerto que a gente fazer isso, tá? É uma estrutura muito mais rebuscada, não é rebuscada, muito mais forte. É um outro tipo de estrutura que a gente teria que buscar e ela tem um custo mais elevado, tá? Então eu teria que alertar isso a vocês, que se a gente trabalhar tentando retirar isso aqui com a parte da engenharia, a gente vai ter um custo estrutural mais elevado, né? O Diego tinha questionado a respeito de chegar com esse pavimento mais para frente, para poder eliminar isso aqui, né? Mas eu te digo assim, ó, a gente tem uma distância bem grande, na verdade, dessa coluna aqui para a parte do estacionamento, a gente tem mais de 3 metros. A gente tem 3,30 metros de distância. É uma distância bem grande para tu crescer todo um pavimento 3,30 metros para frente, aonde tu vai ter um gasto muito maior de estrutura para chegar com tudo isso aqui para frente, tá? Do que tu ter esses elementos aqui de apoio, tá? Que estão compondo, né? Se vocês forem ver, isso aqui ele compõe muito bem esses elementos aqui com a estética da residência num todo, tá? Vocês estão vendo que ele se conversa, tem uma mesma linguagem para casa, tá? A mim não me incomoda tanto, mas é claro, se a gente pudesse remover isso, conforme eu falei para vocês, iria saltar, né, o patamar estético, visual, técnico da residência, iria dar um grande salto. Mas o investimento eu também digo que é um investimento maior, tá bom, pessoal? Aqui por um outro ângulo, né, o ângulo ali onde vão ter os dormitórios, tá? Com aqueles painéis também, os painéis, né, estilo camarão, que se recolhem para os lados e também vai ter abertura aqui para as vistas, tá? Vamos seguir aqui então para a parte da fachada, né, a parte frontal ali. Talvez deva ter dado um certo impacto agora para vocês, porque mudou, né, a fachada, né, criando aqui elementos verticalizados, tá? Para a gente buscar um pouco dessa verticalidade. Mas, assim, ó, eu tenho que alertar vocês uma questão, tá? Quando esse elemento horizontal que a gente tem aqui, digamos, essa moldura aqui da casa, né? Essa parte estrutural que acompanha essa horizontalidade, quando a gente tem bem marcado essas horizontalidades, vocês podem ter certeza que a casa de vocês vai parecer que ela é muito maior do que ela é, porque a gente consegue dar um maior comprimento na casa. Quando a gente demarca muito a verticalidade, parece que a casa se achata, né? E ela não parece tão grande, tá ok? Então, assim, tem alguns motivos, né, da gente estar
fazendo essas demarcações horizontais, esses volumes mais prismáticos, que faz realmente parte do conceito, e romper totalmente essa linha horizontal aqui prejudicaria muito o conceito e a questão estética e a questão do impacto visual que tu vai ter na frente da residência, da dimensão dessa casa, tá? Então, assim, eu tentei buscar essa verticalidade que vocês estavam comentando, tá? Com essa demarcação, né, de um ripado tendo uma sequência aqui, né, uma certa, digamos, um certo ritmo, né, na casa, tá? Como se fossem notas de música, que é um ritmo, né? Então, né, não, tem aquela famosa frase, né, que falam, né, que a arquitetura é música petrificada, e de certa forma é porque a gente sempre tenta dar ali ritmo, tenta dar, né, as notas, né, de uma forma arquitetônica, tá ok? Então, isso aqui ficaria basicamente, né, demarcando bem essa verticalidade da residência, mas sem perder a essência da casa inicial, que foi aquela junção dos dois prismas, um prisma longitudinal e outro prisma transversal buscando o horizonte, né, em direção às copas das árvores, tá? E tem a questão das janelas aqui mais verticalizadas, aqui também uma abertura de janela que antes não tinha para o hall de entrada. Eu tinha me esquecido de mencionar para vocês, quando estiver aqui subindo ou descendo as escadas vai ter também essa janela aqui, certo? E a gente tem então, né, umas janelas aqui maiores, tá? Com aberturas para frente, tá? Vamos ver aqui se aproximando um pouco mais da residência, né? Vai ficar uma casa bem chamativa, assim, bem marcada, né, por conta desse ritmo, por conta dessas diferenças de texturas, de cores, né? Vocês podem ter certeza que assim vai ficar algo bem interessante em relação, né, ao contexto aí do condomínio, contexto da natureza, né? Vai chamar bastante atenção, assim, que vai ser uma casa, olha, né, na minha opinião, assim, vai ficar muito legal, sabe? Todo esse contexto que está se aplicando aqui a partir desse programa de necessidades que vocês colocaram, tá? Então, aqui é uma vista mais frontal da casa, que dá para ver aqui a questão, né, desse ritmo, né, que vem, uma hora interrompe, abre uma abertura, daí continua o ritmo, interrompe, abre uma outra abertura, daí ele vai, daí horas ele dá uma descompassada, né, daí horas ele segue, ele tá numa modulação exatamente igual, né, mas horas ele falha um a mais, hora falha um a menos, né, esses cheios e vazios desses elementos que a gente colocou na fachada, né? Horas demarcando aberturas que estão por trás, horas realmente anunciando a abertura e deixando ela mais aberta. Então a gente tem diferentes momentos que ocorrem ao longo, tá, desses elementos que acompanham aqui a parte da fachada, tá ok, pessoal? Bom, aqui a gente tem então a parte ali de trás também, um novo ângulo que vocês acho que ainda não tinham, mas eu resolvi aqui mostrar uma perspectiva que vai ficar. Olha como deu a sensação, né, de realmente a casa estar, né, descolada do solo, mesmo a gente tendo toda essa base, esse alicerce da parte do subsolo aqui, mas só o fato do preto aqui parece que a casa vai se descolar completamente, né? Então a gente tem aqui ó, os painéis que recolhe para um lado, o gradil aqui que depois vai ser melhor detalhado, tá? Mas um gradilzinho vertical, né? Que fica bem legal, ele preto também. Resolvi não colocar em vidro, porque o vidro, você sabe, né, a questão da limpeza e tudo mais. E hoje em dia está se usando muito também esse gradil de uma forma mais moderna, mais contemporânea. Fica bem legal essa grade mais vertical, tá? Vamos ver aqui, eu acho que tem mais um ângulo. Ou não. Tem esse ângulo aqui também, por baixo da casa, como se estivesse olhando lá de baixo. E lembrem, né, pessoal, tem aqui uma questão que não está representada aqui no 3D, mas aqui a gente está praticamente já na área verde, né? Quando tiver aqui na ponta, a gente está a 2 metros ali da área verde, as árvores elas vão estar cobrindo toda essa estrutura aqui, vocês vão ter uma massa de vegetação aqui, né? Nessa parte que não vai aparecer isso aqui tão verticalizado assim,
porque vocês já vão ter uma massa de verde aqui bem grande, tá? Mas eu achei aqui um ângulo bem legal, bem interessante da residência, tá? Eu vou passar também essas imagens todas aí para vocês, né? Me cobrem aí se eu não passar, tá ok, pessoal? Deixa eu ver, eu acho que tinha mais um item que eu precisava ver com vocês, tá? Além, né, de rever com vocês se essa lista de eletrodomésticos que eu repassei com vocês, se vocês estão de acordo, né, se eu posso seguir com ela para o projeto de interiores, tá? A outra vez ficou faltando eu passar um pouco a questão das áreas da casa, tá? Pessoal, é o seguinte, pavimento térreo, tá? No térreo a gente tem de área coberta fechada. A área interna da casa, a área que está ali fechada por paredes e janelas, teto, piso, a gente tem 132 metros quadrados, tá? Segundo pavimento, a gente está com 100 metros quadrados na área social, tá? No subsolo, a gente tem 53 metros quadrados ali com área de infraestrutura, lavanderia e escada elevador, tá? Isso está dando um total interno da casa, né, contando com as paredes externas, de 287 metros quadrados, tá? E isso, inclusive, agregando a área gourmet, que não estava contemplada no programa de necessidades inicial, quando a gente fez ali o orçamento de vocês, a gente não tinha discriminado uma área para área gourmet, tá? A gente está considerando somente a área de cozinha, sala, jantar, né, lavabo, né? E a gente chegou, então, em área fechada, com paredes de 277 metros quadrados, tá? Mas eu tenho que alertar vocês, né, que a gente tem projeções na casa, né? Tudo que se projeta e gera uma cobertura, mesmo que ela seja aberta, ela gera uma área que isso vale para a prefeitura, tá? A prefeitura conta essas áreas. Então, vou dar como exemplo aqui, ó, no térreo de vocês, a gente tem toda essa área fechada, tá? Toda esse L, digamos assim, tá? Ou esse T, né? Toda essa área fechada que é 132 metros quadrados. Mas aqui a gente tem a projeção da parte superior do pavimento de cima, né? Isso aqui ele gera uma área, tá? De cobertura, tá? Essa área de cobertura aqui a gente tem uma área de cobertura de 21 metros quadrados de área coberta, porém aberta, tá? O segundo pavimento é a mesma coisa, ó, a gente tem aqui fechado, ó, onde está a janela, fecha para cá, fecha para cá, a gente tem uma área de 100 metros quadrados fechada. Mas a gente tem uma área aqui de um beiral, né, à frente, um outro beiral aqui à frente, que isso gera uma área coberta, porém aberta de 14 metros quadrados. Já no subsolo a gente tem ali a parte dos carros, né, em torno de 69 metros quadrados, tá? A gente está com uma área coberta, aberta, de 105 metros quadrados. Isso está gerando, tá? A prefeitura que faz esse cálculo gera para eles uma área de casa de 392 metros quadrados, tá? Mas a casa interna de vocês é 287 metros quadrados. Quando a gente fez ali a, estipulou as áreas de metragem quadrada, a gente estipulou a área de metragem quadrada interna da casa e a gente deixou uma observação ali com asterisco dizendo que não estava computado e sendo considerado áreas de projeção, né, que são essas áreas cobertas e abertas. Essas áreas de projeção, né, que a casa se projeta sobre o solo, mas gera uma cobertura, isso aí a gente não tinha como estimar na época que a gente fez ali o orçamento, porque, né, isso vai de projeto para projeto. Só quando a gente começa o projeto que a gente chega, né, e sabe realmente. Mas vocês estão vendo que a área fechada realmente ficou dentro do previsto, tá? Vocês queriam ali 300 metros quadrados. Se eu não me engano, no orçamento ali eu cheguei em torno disso, 288, 300, 290, né, metros quadrados. Então, se aproximou bem naquela estimativa de áreas, né? Só que, como eu disse, né? Áreas cobertas, abertas, a gente não consegue calcular. Isso está dando 392 metros quadrados, tá ok, pessoal? Só isso aí que eu acho que tinha ficado faltando da outra vez, eu repassar com vocês, tá? Bom, pessoal, vou deixar aí o vídeo com vocês.
Espero aí que vocês tenham gostado aí das modificações. Qualquer outra dúvida que tiverem, qualquer outra questão, né, que quiserem me passar, por favor, daí me avisem e a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Até mais. Bom final de semana e bom feriado aí para vocês. Até.